Nesse vídeo você vai conhecer alguns ETFs que são comercializados aqui na B3, Bolsa Brasileira, que representam índices americanos e que têm uma rentabilidade muito boa no longo prazo, tá bom, pessoal? Alguns vocês vão conhecer de forma mais fácil, outros nem tanto, tá? São um pouco desconhecidos. Lembrando que meu nome é Giovanni, eu sou formado em economia, eu sou consultor CVM, ou seja, eu atuo atualmente como consultoria de investimentos, tá? Inclusive eu sempre deixo aqui abaixo, inclusive aqui na tela, né, o link também do meu Instagram, da comunidade do Telegram, inclusive na descrição, e meu contato profissional do WhatsApp também deixo na descrição, tá bom, pessoal? Lembrando que essa conversa aqui é trazida com o intuito realmente para vocês estudarem os ativos, tá? Não é uma recomendação de investimentos, é realmente em si demonstrar que há esses tipos de ativos caso vocês queiram investir para o longo prazo. Até voltando um pouquinho antes, né, em si ao conteúdo do vídeo, se a gente vê a quantidade de ETFs na Bolsa Brasileira, a gente vai ficar em torno ali de 83 a 93 mais ou menos ETFs, ou seja, menos de 100 ETFs representando todos os índices do mercado, tanto brasileiro quanto fora do Brasil, tá bom? A maioria realmente dos ETFs que são comercializados, principalmente são índices que representam índices americanos, principalmente o S&P 500 e a Nasdaq, tá bom? Mas existem outros índices que a gente pode dar uma olhadinha, beleza? Vamos dar, então, primeiro uma olhada em comparando os 4 ETFs que eu selecionei aqui para vocês, comparando com o S&P 500 em BRL, ou seja, já traduzindo o dólar para o real. Aqui a gente consegue ver, tá? Claro, um prazo relativamente pequeno, tá? Até vou tentar atualizar aqui. Relativamente pequeno mesmo, tá? Em torno de 3 anos somente. Mas a gente consegue já ver uma diferença entre os índices, né? Nasdaq 11, lembrando, ele vai ter mais tecnologia no portfólio, tá bom? Já que foi com esse intuito inicialmente, mas hoje não necessariamente só tem empresas de tecnologia, mas a maioria é de tecnologia. O IVVB11 ele vai representar o S&P 500, que é o próprio S&P 500 que está aqui de comparação. E o STK e o TEC 11 são dois ETFs menos conhecidos que a gente vai abordar aqui um pouquinho mais, tá? Bom, em relação ao TEC, a gente pode ver que, primeiro, ele tem uma rentabilidade acima do que o S&P 500 tem, né? Inclusive a volatilidade é bem parecida. E aí a gente vai ver qual que é a principal descrição do ativo, né? Esse fundo busca acompanhar a variação do índice NYSE, tá? Que é de Nova York, né? FANG+. O que é esse FANG+, né? Então a gente vai na descrição do índice aqui para a gente poder visualizar o que seria. FANG+, é um índice calculado pelo IC Data, que é uma instituição, que acompanha o desempenho das 10 empresas de tecnologia mais negociadas do momento. Sua composição inclui 5 empresas fixas, que representam a sigla FANG, Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google, e outras 5 revisadas trimestralmente no rebalanceamento do índice. Tá? Ou seja, é um índice que vai ter exposição a empresas de tecnologia. Qual é o critério? Empresas de tecnologia mais negociadas no momento. Então, não necessariamente são as que têm os melhores índices ou melhor momento de aporte, mas em si as mais negociadas. E por que esse FANG é tão conhecido, tá, pessoal? Então, a gente pode até ver em outro índice aqui, que é o outro ETF, perdão, que é o STK. O STK, ele vai ver aqui, né, descrição do ativo. Busca acompanhar a variação do índice MSCI US. Inclusive, MSCI US, né, ou MSCI, é uma empresa mundialmente conhecida por justamente divulgar índices de mercado, principalmente americano, tá bom? E ele vai estar seguindo exatamente isso aqui. Quando a gente abre o portfólio desse índice, então aqui eu peguei para vocês, né, o índice, ó, MSCI, usa MI Information Technology 2550 Index. Ele tem uma rentabilidade muito boa, realmente, tá? No longo prazo. Aqui a gente consegue ver um prazo até maior, desde 2009. E realmente demonstra um resultado muito bom, tá? E aí a gente vê aqui, né, ao ano, né, anualizado, 20% ao ano anualizado, realmente é uma coisa absurda de rentabilidade. E aí a gente vai ver a composição, né? Quais são os top 10 constituintes desse índice. Aí a gente vai ver, ó, Apple, Microsoft, Nvidia, Adobe. Algumas empresas, como vocês podem ver, acabam repetindo nos índices, tá? E, como vocês podem ver, representa 61% do próprio índice. Quando a gente vai ver a composição do S&P 500, tá? Só para vocês entenderem, eu peguei aqui no site do próprio S&P, tá? Do índice. Então, aqui, pessoal, traduzindo para vocês, né?
o índice mede a performance das grandes empresas, né, que fazem composição do mercado americano, considerando também o valor de mercado. O índice ele é composto pelas 500 maiores empresas, tá? Então, por isso que o S&P 500 tem outros índices que também vão utilizar números, que é justamente pelo número de ativos, número de empresas que tem naquele índice. E aí a gente vai ver, tá, ok, Giovanni, são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, beleza, mas o que tem a ver com o que você estava falando anteriormente? Se a gente ver a composição desse índice, bom, se a gente for ver a composição do S&P 500, pessoal, e realmente comparar, inclusive com o MSCI, a gente vai ver que tem várias empresas que se repetem, tá? A Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon. Aqui a Meta, né, tá, mas na MSCI não estaria. Mas tem muitas empresas que acabam se repetindo, tá bom? O que vai mudar realmente? Claro, vai ser a escolha de alguns ativos especificamente, mas em si o percentual, né, que vai ser investido em cada empresa. Então aqui, por exemplo, a Apple tem um peso de 6,81, Nvidia 6,22. Se a gente for ver lá no índice do MSCI, a gente vai ver que ó, a Apple tem um peso de 17%, a Microsoft tem peso de 15%. São índices um pouco mais... são índices que naturalmente eles têm basicamente os mesmos ativos, os principais ativos são os mesmos, porém o percentual é um pouco diferente, tá bom? Então a minha sugestão como consultor, tá, não é uma recomendação de investimentos, mas você que está começando a investir, sempre se atente a esses pontos, tá? Por favor, por quê? Aqui nesses ativos, né, por exemplo, principalmente nesse índice de tecnologia, você está exposto aos setores somente de tecnologia. Então você busca uma diversificação, claro, você está investindo em várias empresas, porém é só de um segmento específico, tá? Claro que o setor de tecnologia naturalmente é um setor que é, primeiro, mais volátil e traz normalmente um maior retorno no longuíssimo prazo, tá bom? Então, tomar bastante cuidado, porque a gente enfrentou já, por exemplo, várias crises justamente no segmento de tecnologia, na época dos anos 2000, principalmente, né, com a internet, porque como esses processos tendem a demorar um pouco, né, para a gente poder visualizar, essas crises tendem a demorar, a gente acaba esquecendo, né, como investidor. Mas isso pode acontecer, tá? Agora com a inteligência artificial, as empresas tentando utilizar isso ao máximo, mas porém, por exemplo, daqui 1 ano, 2 anos, será que realmente vai ser implementada a inteligência artificial ou não? Isso são discussões muito amplas, tá? Que a gente poderia estar conversando aqui várias horas. Mas a minha ideia realmente foque no que seria mais diversificado, pessoal, e que tenha uma boa rentabilidade no longo prazo, tá bom? Então, a minha sugestão, pensando em ETF somente do Brasil, tá bom? Porque se a gente for falar em comprar estoques lá diretamente ou comprar ETFs que tenham no mercado americano, aí é uma outra conversa, tá bom? Então, eu estou utilizando só esse cenário aqui que a gente está vendo dos ETFs que a gente consegue comprar pelo Brasil. Então, voltando para a rentabilidade, não é à toa que a gente consegue ver essa diferença, tá? Então, eu como investidor, para a minha carteira individual, o que eu faria? Se eu quero ter uma exposição para o mercado americano, eu investiria principalmente em VVB11. Tá? VVB11 é o ponto principal, a minha principal posição. Se eu quisesse focar em um ativo que seja mais focado para o setor de tecnologia, eu não investiria no Nasdaq, eu investiria no STK, tá bom? Que é um ETF que vai representar esse índice principal que eu comentei para vocês e que historicamente tem uma ótima rentabilidade no longo prazo. Mas só voltando, pessoal, boa rentabilidade não quer dizer que não tenha prazos longos, tá? De basicamente sem rentabilidade interessante. Então, inclusive aqui, ó, como vocês podem ver, ó, 2021 até 2023, vamos supor, aqui 2 anos, basicamente o índice ele ficou negativo ou no 0 a 0. Então, não quer dizer que esse avanço que a gente está tendo vai continuar. E outro cenário que a gente também tem que considerar é o seguinte: o que está acontecendo na macroeconomia hoje dos Estados Unidos? Eles estão tendo uma possível queda de juros, inclusive nesse mês pode sair um corte e os juros de longo prazo também uma possível redução. Por quê? Por conta que os Estados Unidos já está demonstrando alguns índices de recessão econômica. Então, muitas vezes, se a gente comprar hoje, por exemplo, algum índice, principalmente de tecnologia, que é mais volátil, pode ser que seja um momento
esteja no pico e você, infelizmente, um investidor acaba tendo um prejuízo no curto prazo. Claro que no longo prazo tende a dar resultado, mas no curto prazo pode ser que não seja o momento mais interessante para compra. Então, eu tomaria um pouco de cuidado. Se você quiser se expor lá fora, comece com o básico, tá? Comece realmente com um S&P 500, comece com índices mais brandos e aí sim, com a informação, você pode ir investindo em segmentos mais específicos, tá bom? Mas sempre tomar cuidado em, primeiro, o momento de mercado que você vai comprar aquilo, você situar o que está acontecendo, e dois, em si, né, não vá só pela rentabilidade, entenda quais são os componentes daquele índice, o que ele representa e por aí vai, tá bom, pessoal? Tomara que vocês tenham gostado desse vídeo, realmente um vídeo mais específico sobre ETFs. Eu farei outro vídeo aí sim sobre ETFs que você consegue comprar na bolsa americana diretamente, e são totalmente diferentes aqui, tá? Os ETFs, e lá na economia americana, realmente a quantidade de ETFs é muito grande. Então, inclusive, alguns ETFs que eu vou trazer para vocês, vocês podem discordar, e faz parte, até como eu como investidor e vocês como investidor, discordar de algum ponto, tá bom? E essa é a ideia, trazer essa conversa aqui para o canal e também para o grupo Telegram, tá bom? Fique à vontade de pontuar qual ETF que você mais gosta que é comercializado aqui no Brasil, tá bom? Pessoal, tomara que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Eu vou também comentar sobre fundos de investimento em ativos do exterior aqui no canal, então aguardem que ainda vai sair mais informações. Tomara que tenham gostado do vídeo, por favor, me sigam nas redes sociais, se inscreva aqui no canal e deixe seu gostei. Até o próximo vídeo, pessoal!